Olá, queridos, graça e paz e bom dia. São 10 horas e 11 minutos, começa agora a live das 10. Igreja Batista Central de Botucatu, estamos em tempos de pandemia, a anormalidade produz também algumas ações no sentido da preservação da vida, no sentido da cautela. Então a nossa igreja nesse momento encontra-se em lockdown, encontra-se fechada, totalmente fechada. Estamos transmitindo as lives diariamente, às 10 horas da manhã, às 8 horas da noite, programa Reencontro na Rádio Criativa FM, todos os dias, das 22 às 23 horas. Localize aí, por favor, através do aplicativo, do Play Store, inclusive, 98.9 Rádio Criativa FM de Botucatu, tá bom? Você é nosso convidado para ouvir, para reproduzir, para indicar, para enviar as mensagens diárias que postamos aqui. Nosso objetivo não é outro, senão, em primeiro lugar, produzir alimento espiritual para os membros da Igreja Batista Central em Botucatu e depois produzir referência bíblica, alimento bíblico também para todos quantos julguem ser esse material pertinente e digno de assistência. 2 Coríntios capítulo 12, essa é a palavra que temos para deixar nessa manhã. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo de número 1. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão das minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, versículo 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Versículo 10º e último. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Oi, Cristo, tudo bem? Bom dia. Abraço para você e para a dona Iraci. Vamos à meditação na palavra do Senhor. Eu acho que para o Novo Testamento, para o Velho Testamento, nós temos referências que merecem sua menção. Mas para o Novo Testamento, com certeza, o apóstolo Paulo é uma referência de indiscutível importância, não só pelo volume da sua obra, mas por conta da solidez de seus escritos e da pertinência de suas abordagens. Paulo, o apóstolo dado aos gentios, é o Saulo que se encontra com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. Nesse momento de perseguidor passa perseguido. De algoz passa vítima. Tanto é que muito mais tarde Paulo vai ser martirizado por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. E a ele se disse desde o começo, porque convém que agora saibas a gravidade, a seriedade, a importância de se sofrer por amor a Cristo. Bom, mas não é sobre o sofrimento que queremos falar nesta manhã, mas queremos enfatizar a fraqueza, e que fraqueza é essa que produz em nós o sentimento de dependência total e exclusiva de Deus. Bom, o apóstolo Paulo, então, está a dizer, olha, Deus me mostrou coisas maravilhosas, tenho ouvido do Senhor coisas fantásticas, tenho tido comunhão com Ele, tenho sido um cristão que agora sofre por amor a Cristo, padece perseguições, aflições, tribulações, angústias, mas não devo me gloriar disso. E para que eu não me gloriasse, foi-me dado, foi-me colocado, foi-me posto um espinho
na carne? Bom, essa é a primeira questão. Muito já se disse sobre o espinho na carne. Que espinho seria esse? Seria uma doença? Seria um sentimento? Seria uma percepção? Seria um espírito maligno? Seria um indivíduo de carne e osso? Que espinho na carne seria esse? Vejo o espinho na carne como uma menção metafórica, tal e qual em Drummond temos a pedra. Pedra não é pedra, espinho não é espinho. Não se tratava de um espinho físico retirado de uma roseira e colocado subcutaneamente ou furando a pele, passando então a perseguir Paulo, a atormentar Paulo. Ricardo Freitas, bom dia. Bom dia, Ricardo. Vamos lá. Que espinho na carne seria esse? Bom, todo e qualquer sentimento, toda e qualquer circunstância, todo e qualquer indivíduo, toda e qualquer situação que nos sirva de limites. Espinho na carne aqui é limite entre o razoável e a arrogância, entre consciência de sua importância e orgulho e vaidade, entre certeza de sua instrumentalidade ou, quem sabe, sentimento de insubstitutividade. Espinho na carne é o que põe os nossos pés no chão. E olha, saiba, nós o temos. Para alguém, talvez o espinho na carne seja uma pessoa de carne e osso, talvez seja um sentimento, talvez seja uma enfermidade, não sabemos o que seja, mas todos nós temos e teremos o nosso espinho na carne, algo que ponha limite ou limites entre o nosso sentimento de importância, de pertencimento, de pertinência e a grande, perfeita e agradável sabedoria, a autoridade de Deus. Olhamos o espinho na carne como a limitação que nos traz ao planeta Terra, que nos põe de volta com os pés no chão, que nos põe de volta conscientes de nossa insignificância, de nossa vulnerabilidade e de nossa vida etérea, volátil, passageira. Espinho na carne, então, é tudo o que nos traga a consciência da dependência completa de Deus. Por outro lado, tudo também que nos ponha cientes de que Deus é fiel e que sua palavra, poderosa sobre a nossa vida, foi-nos dada para diretriz, para ensinamento, foi-nos dada para que o nosso coração sempre esteja consciente de quem somos e de quem é Deus. Espinho na carne no texto de 2 Coríntios capítulo 12. É Paulo lembrando a todos nós que apesar da nossa pseudo-importância, do nosso pseudo-sentimento de pertencimento, ainda assim somos perfeitamente substituíveis, não somos insubstituíveis diante de Deus. Somos seres únicos, somos seres criados à sua imagem e semelhança, e a cada um de nós o Senhor deu a porção necessária para que a sua obra em nós se conclua e através de nós se torne evidente. Mas temos de nos lembrar que o espinho na carne, em primeiro lugar então, é o que põe limites ao nosso sentimento de importância. Em segundo lugar, o nosso espinho na carne, Priscila Rodrigues, bom dia, Deus abençoe, seja bem-vinda. Em segundo lugar, o nosso espinho na carne faz menção não só aos limites da nossa humanidade, mas à certeza da nossa dependência. Parecem coisas iguais, mas não são. Somos dependentes de Deus. Se Deus não enviar o alimento, morremos de fome. Se Deus não enviar a chuva sobre a terra, morremos de sequidão. Se Deus não enviar Jesus, seu Filho, então não somos salvos. Se o Senhor não o tivesse enviado, em nome de quem seríamos salvos? Por certo, estaríamos nós ainda vivendo dos sacrifícios dos cordeiros, dos bodes, dos bezerros, das pombinhas, com o propósito da transposição da culpa e da lembrança que pelo sangue a aliança se confirmaria. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Então, muito certamente, esta dependência de Deus serve para lembrar
que somos, esse espinho na carne, que não somos eternos, que não somos perfeitos e que precisamos do cuidado de Deus e de sua misericórdia. Eu quero passar para o terceiro ponto específico sobre a questão da perfeição. Escute, não somos perfeitos, não somos perfeitos. Nós tendemos a encontrar falha na vida alheia, tendemos a encontrar fragilidades na alma alheia, problemas na família alheia, mas nós os temos. Os problemas são mais nossos do que de qualquer um e nós o sabemos. Não somos perfeitos. O que nos aproxima de Deus não é a nossa justiça própria, é a justiça de Cristo. Não somos justos. Escute isso em nome de Jesus. Somos justificados. Não somos santos. Nós somos santificados. Não é um benefício de nós para nós mesmos. É algo que de fora para dentro produz as mudanças necessárias para que o Espírito de Deus em nós habite. Não podemos nos esquecer então de que nós estamos na terra e Deus está nos céus. De que Ele é Senhor e nós servos. De que Ele é Criador e nós criaturas. Não podemos nos esquecer de que nós temos os nossos calcanhares de Aquiles, as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas. Nós também vivemos as nossas lutas, as nossas vicissitudes. Nós desanimamos, desesperançamos. Muitos de nós nos desesperamos, nos entristecemos, nos angustiamos. Quantos de nós já não desejaram a morte? Ou esse foi um privilégio de Elias, que se assenta, adormece e, prostrado, pede a morte? Somos melhores do que Elias em quê? Devemos nos lembrar então de que espinho na carne, que está em 2 Coríntios, capítulo 12, é uma abordagem de lembrança de nossa vulnerabilidade humana. Então, cada um de nós, em nossa posição de insignificância, como criaturas diante de um Deus Criador, cada um de nós, conscientes então de sua humanidade, deve colocar Deus em nossa vida em seu respectivo lugar. Ele é Senhor e nós servos, Ele Criador e nós criaturas, Ele sábio, eternamente sábio, nós portadores de sua sabedoria pelo Espírito Santo, ou seja, dom imerecido de Deus sobre a nossa vida, meio pelo qual, mecanismos divinos pelos quais atravessamos o deserto dessa vida. Tem um terceiro aspecto para espinho na carne. Espinho na carne não é só uma lembrança de nossa dependência, nem só uma lembrança de nossa humanidade, mas meio de submissão à autoridade de Deus. Que os nossos espinhos na carne nos façam orar, nos façam vigiar, nos façam jejuar, nos façam ter comunhão com a palavra de Deus, nos façam mais quebrantados, nos façam mais humanos, nos façam mais humildes. Que nosso espinho na carne, ou nossos espinhos na carne, porque podem ser muitos, nos lembrem todos os dias de que é pela misericórdia e pela graça de Deus que somos salvos. É pela misericórdia e graça de Deus que amanhecemos e então dormiremos. E a partir do momento que Deus retire a sua mão, nós rapidamente também nos iremos. Espinho na carne, por último, há de nos lembrar de que em todo o tempo precisamos da comunhão, somos dependentes de Deus, precisamos da graça de Deus, precisamos da misericórdia de Deus. Devemos orar por isso, devemos clamar, ansiar por isso, devemos jejuar por isso, ao invés de orarmos e jejuarmos pelos bens materiais que ficam e ficarão, oremos e jejuemos pelo fruto do Espírito em nós, pelos dons do Espírito Santo, pela presença do Senhor em nossa vida. Oremos e jejuemos, não para que o Senhor retire o nosso espinho na carne, mas para que Ele nos aproxime do Senhor, para que produza em nós o mesmo resultado que produziu no apóstolo dos gentios, no apóstolo Paulo. Eu quero ler com vocês o que é a resposta de Deus, qual é a resposta de Deus quando Paulo por 3 vezes ora. Lerei novamente, pedindo ao Senhor que removesse o tal espinho na carne. E o Senhor disse a Paulo, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Bom, estamos partindo para a última parte
para a última etapa dessa breve ministração. Bom, por causa do espinho na carne, o Senhor diz a Paulo e diz a você: a minha graça te basta. Por causa da nossa fragilidade, o Senhor diz a nós: a minha graça te basta. Ou seja, não precisamos de nada a maior que a graça. Não precisamos de nada mais que provenha de Deus que não a sua graça. Para viver, para servir, para, através da caminhada terrena, da vida terrena, testemunhar de Cristo aos outros, não precisamos de mais nada. A resposta de Deus a Paulo é a resposta de Deus para nós: a minha graça te basta. Bom, e para que eu e você saibamos que não somos super-homens, aprendamos isso. Versículo de número 9, parte A. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Bom, de que maneira? Porque compreendemos a nossa fraqueza, nos encurvamos, obedecemos, buscamos a Deus. Porque compreendemos e cientes estamos de nossas limitações, que não nos colocamos no lugar de Deus, que não somos inferidos no pecado de Satanás, que sabemos qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel, em que contexto deve ser vivida a nossa vida humana como seres espirituais que somos. A minha graça te basta. O poder do Senhor então se aperfeiçoa e se aperfeiçoará na minha fraqueza, na nossa fraqueza. De boa vontade, pois, Paulo responde, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Queridos, dependência de Deus, dependência completa do Senhor. Dependência. E essa dependência deve ser demonstrada através dos joelhos dobrados, através da submissão à palavra, através da comunhão, da perseverança nas orações, no partir do pão, no consolo mútuo, na completude produzida pelo corpo, no sentimento de pertencimento a este corpo. A graça de Deus nos há de bastar. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O que Paulo está dizendo? Fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias por amor a Cristo, tudo isso que teoricamente produzirá o sentimento de fraqueza ou impotência, mas o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Escute, nossa fraqueza aí não são as nossas tendências ao pecado, não são as nossas tendências ao erro, ao desvio. As nossas fraquezas são aquilo que nos limitam, aquilo que estabelecem um limite entre a nossa humanidade e a divindade de Deus. Ah, irmão, eu sou assim mesmo e o Espírito do Senhor habita em mim, porque o Senhor me fortalece nas minhas fraquezas. O crente Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, você sempre assim. Não, não é desse tipo de fraqueza que estamos falando, até porque estas pseudo-fraquezas, na verdade, são falhas do caráter cristão e são o velho homem ainda morto e que já deveria estar sepultado há muito tempo. As nossas fraquezas aqui são aquilo que abatem o nosso coração, que abatem a nossa fé, que abatem a nossa alma, são os nossos pontos vulneráveis em sentimentos, emoções, certezas. Mas sempre sob a ótica do resultado disso no homem espiritual, na vida espiritual. Fica aí a palavra de Deus para o nosso coração, nessa manhã de quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2021, agora 10 horas e 30 minutos. Guarde essa palavra, esconda no seu coração, anote nas tábuas de sua existência, não se afaste de Deus. Não desvie o coração da verdade eterna, não desvie os passos do caminho. Sirva ao Senhor sempre, seja fiel ao Senhor até a morte, para que a coroa da vida se nos seja dada. De novo, 2 Coríntios, capítulo 12, se você tem de se gloriar em alguma coisa, glorie-se em Cristo. Se você tem de se quebrantar, quebrante-se sabendo que a graça do Senhor há de nos bastar. Se o espinho na carne o incomoda, bem-vindo ao time. É você e a torcida do Corinthians, a torcida do Flamengo.
Todos nós, sobre a face da terra, vivemos e viveremos aflições, tribulações, derrotas, angústias, sentimentos adversos, o nosso espinho na carne. Não o neguemos, não tentemos que Deus o arranque, mas que este espinho na carne nos leve à completa e total dependência de Deus. Guarde esta palavra em seu coração, alimente-se dela, se você julgar pertinente, recomende esta palavra, indique a outros, principalmente aos que, quem sabe, na manhã desta quinta-feira, precisam de um incentivo, precisam de uma injeção de ânimo, precisam de uma palavra de vitória da parte de Deus. Quero convidar você para encerrarmos esta live, a live das 10, com uma breve palavra de oração. Vamos orar. Ó Deus, colocamos em Tuas mãos a nossa vida mais uma vez. Confessamos os nossos pecados, as nossas limitações. Colocamos diante de Ti os nossos espinhos na carne. Ó Senhor, que estejamos conscientes de nossa vulnerabilidade, de nossa dependência completa e irrestrita do Senhor. Que as nossas iniquidades não façam divisão entre nós e o nosso Deus, mas que consigamos andar em novidade de vida, em santidade, em justiça, na justiça de Cristo, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra que nos consola, edifica, orienta, ensina. Queremos te servir neste dia. Oferecemos este dia ao Senhor como sacrifício, este dia ao Senhor como dízimo do nosso tempo, mais uma vez dizendo que o Senhor reina, que a palavra do Senhor é soberana sobre a nossa vida e que somos totalmente dependentes de Ti. Oro pelo meu irmão, pela minha irmã, que nesta manhã precisa de uma bênção especial, da saúde, da alegria, da cura, da vida, da vitória ao meu irmão. Que esta palavra chegue ao coração necessitado da edificação de Deus, da alegria do Espírito Santo, de vigor, de renovo, de revestimento. Fica conosco neste dia. Colocamos a nossa vida mais uma vez em Tuas mãos. Oramos pelo Ricardo, oramos pelo seu pronto restabelecimento. Sei que o Senhor o acompanha do mesmo modo que o Ricardo nesta manhã acompanha esta live. Senhor, que a Tua mão seja sobre ele, sobre o irmão Gilberto, seu pai, sobre a vida de sua mãe, e que a saúde, que o cuidado de Deus, que a cura seja sobre a vida de toda a família. É assim que oramos, e é desse modo que, agradecidos, nos postamos aos Teus pés e o fazemos em nome de Jesus, Teu Filho amado, em nome de quem pedimos, suplicamos, intercedemos e oramos. Obrigado pela Tua presença, pela Tua palavra e pela oportunidade de compartilhar mais uma pequena, breve porção, singela porção da Tua palavra. Obrigado, em nome de Jesus, Teu Filho, assim oramos. Amém e amém. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de todos vocês, que seja um dia de vitória. Não se esqueçam, espinho na carne é lembrança de nossa humanidade, mas expressão da misericórdia e da graça de Deus sobre a nossa vida. Nosso telefone está à disposição, 1499-676-0720. Somos a Igreja Batista Central de Botucatu, todos os dias, às 10 horas da manhã, a live das 10, depois a live das 20 horas, das 8 horas da noite. Todos os dias, Rádio Criativa FM, falamos para mais de 2,5 milhões de ouvintes diariamente. O sinal da Rádio Criativa FM 98.9, Rádio Criativa FM de Botucatu, é recebido por mais de 282 cidades de nossa região. Você é nosso convidado para estar conosco, ou quem sabe, assistindo às nossas transmissões. Forte abraço, que Deus abençoe. Cristina, Dona Iraci, abraço. Jefferson Cristiano, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Um abraço a todos aqueles que nos assistem e quem sabe nos assistirão durante esse dia. Priscila, Eduardo, toda a família, abraço para vocês, Deus abençoe.